Precisamos evoluir e entender que pensar diferente não nos torna inimigos. Esta foi a frase da minha primeira intervenção hoje na Assembleia Municipal do Porto Santo. Uma frase forte e fundamental ainda para conseguirmos mudar. Mudar porque as represálias, as vinganças que vivemos no sistema político atual é muito complicado. Ainda mais regionalmente. Digo isto porque vou-vos contar assim uma breve história. Ainda nas últimas eleições regionais, um velho conhecido que trabalha na mesma área do que eu dizia que tinha apostado no cavalo certo e que esse cavalo tinha ganho as eleições e que agora era a vez de poder usufruir dessas corridas de cavalo e fazer uns bons trocos. Ao contrário, eu sou um alvo a bater porque tenho opinião e porque luto sempre por aquilo que eu acredito. Então, como não aposto em cavalos e sim em causas como o Porto Santo, tenho sido prejudicado em várias oportunidades de trabalho, não só na função pública, mas também em alguns privados. Vou-vos contar esta recente história minha, que eu entrei num concurso público onde fui apurado para a segunda fase. A primeira fase era o teste escrito e passei e cheguei à segunda fase com mais de 36 concorrentes. Para espanto meu, foi aí que conseguiram começar a prejudicar e foi eu que tive a pior nota na entrevista. Mas mesmo assim ainda consegui ficar nos 20 primeiros e na altura explicaram e transmitiram que iam entrar no mínimo 20 pessoas naquele serviço. O que aconteceu é que eu sou o 17º e parou no meu nome e nunca mais houve nenhuma entrada a partir daí. Mais uma vez prejudicado e simplesmente só por pensar diferente. Digo-vos já o que é que me magoa mais. Não me magoa só a pessoa que me bloqueia, porque essa terá um dia, eu acredito no karma, e terá o retorno do que está a fazer, mas sim na complicidade de todas as pessoas que deixam isto acontecer. Porque hoje sou eu, amanhã és tu, e simplesmente nunca matei ninguém. É simplesmente pela forma como eu penso. E é por isso que nós vivemos atualmente estas vinganças, estas represálias, o não saber respeitar a opinião do outro, é que o mundo transmite como está, mundo sem princípios e sem moral. Mas quanto a isso, quis deixar só este desabafo da forma que comecei a reunião, mas falando do Porto Santo e dizendo as minhas ideias e as minhas opiniões que levei à Assembleia Municipal, porque vou continuar a fazer, porque fui eleito para tal. Tenho a certeza que estamos a ter um inverno complicado. É verdade que foram poucos este ano a falarem sobre a paragem do Lumarim, mas tenho a certeza que para o ano, em ano de eleições, toda a gente vai querer usar esse tema e toda a gente vai dizer que tem solução para isso. Mas, infelizmente, o nosso inverno está a ser comprido demais e estamos a ter pouco fluxo de visitantes e isso complica o nosso tecido empresarial. Nós temos duas companhias aéreas, tanto a TAP como a SATA, que são companhias públicas. E podia estar aí a solução. Podia não, tem que estar. Tanto esta solução da ligação interilhas como a solução de Porto Santo com Portugal continental. Penso que neste tema não temos que falar muito mais, é uma questão de vontade e não, como eles dizem, de dinheiro, porque o investimento público não é rentável. O investimento público é dinheiros públicos que são investidos consoante as necessidades da sociedade. Também levei a um tema que é super importante, que é a questão da praia. A praia do Porto Santo é o maior tesouro que nós temos e é a nossa maior fonte de rendimento. É incrível a forma como a nossa praia está. É lixo, são algas, são os acessos, são as casas de banho de apoio à praia, estão fechadas e não entendemos como. Porque praticamente não tivemos inverno este ano. E pronto, e ninguém entende quem é quem, entendemos quem é que manda. Mas depois não percebemos na parte prática porque que as coisas são feitas assim. Também falei sobre a questão, não do Porto Santense, porque o Porto Santense neste momento não existe, salvo seja, existe o Porto Santense SAD e joga fora do Porto Santo, mas falei da questão do torneio que houve aí de jovens agora, o Porto Santo Fute 24, e houve atividade desportiva naquele complexo do estádio Gelino Pestana, em que sabemos que há uma declaração do Governo em que entre setembro de 2023 e março de 2024 não pode haver atividade desportiva porque aquele recinto ia se encontrar em obras. Também questionei sobre a questão do parque urbano do Porto Santo porque parece que está fechado ao público. Pelo menos eu cheguei a ir lá num domingo e tentei entrar e não consegui. E depois também nas redes sociais já vimos outras pessoas que tentaram
visitar aquele parque urbano e não conseguiram. Penso que falta informação, precisamos de saber quando é que aquilo está aberto e quais são os horários que está aberto. Também falamos sobre mais um ou outro tema, por exemplo, um empréstimo que a Câmara, neste caso este Executivo, vai adquirir através da banca de quase 2 milhões de euros para as estradas do Porto Santo, e o que eu questionei e volto a questionar, que é, ok, as estradas precisam de ser recuperadas, mas quem fará a sua fiscalização, a sua manutenção? Porque ainda agora, e dei exemplo, uma estrada para a Lapeira, alcatroada toda, que até fizeram ali 2 lombas, todas XPTO, todas bonitas, mas já abriram aquela estrada. Então isto não pode continuar. Eu acho que o investimento é importante, nós precisamos rapidamente de recuperar o Porto Santo, neste caso também as estradas, mas temos de ter cuidado para que não estejamos sempre a cometer os erros, que é recuperar a estrada e no dia seguinte está outra vez a haver uma intervenção, uma abertura e volta a termos o problema. Por isso, isto foi algumas intervenções, alguns temas que levei à Assembleia Municipal. Vocês sabem que eu continuarei com uma causa e com um objetivo, que é o Porto Santo sempre. Estou disposto a dialogar com o que é que seja, desde que seja de forma civilizada, sem represálias e sem vinganças, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que o mundo continuando assim, nós estamos infelizmente à beira do abismo e até poderemos ter uma guerra mundial. Então acho que era fundamental nós começarmos a viver um pouco mais, respeitando as opiniões dos outros, não tens que acreditar que toda a gente tem razão, mas respeitar, porque todos nós estamos aqui de passagem e o importante é deixar condições para as futuras gerações tão boas ou melhores do que nós encontramos. Obrigado, bom fim de semana, até à próxima.